Academia Freudiana, que é a psicanálise. Bom, a psicanálise é um tratamento, é um método clínico, portanto. E a psicanálise é uma experiência de cura. E a psicanálise é um conjunto de técnicas, de procedimentos, de formas de acolhimento que se reuniram na figura do Freud e que a partir de então deram início a uma tradição de tratamento da alma, né? De psicoterapia, se a gente quiser ser fiel ao texto freudiano, né? É um pouco diferente dos grandes fundadores, né, de discursividades, né, o Newton, o Einstein. Você perguntar qual a importância do Newton hoje para a física, é uma importância relativamente histórica, né? E não é que ele esteja equivocado, não é que ele tenha incorrido em erros clamorosos, mas a ciência progride por suplementação, por complementação, por revisão de si mesma. A psicanálise funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Porque, como já disse Foucault, né, o comentário do texto freudiano muda a nossa relação com a psicanálise hoje, né? E Freud é, de certa maneira, um nome de uma origem, né, uma origem mítica, mas é também um ponto de retorno para onde a gente busca refazer e reconstituir a psicanálise como deve ser no trajeto de cada formação nova, né, de cada analista que se forma, e no trajeto da nossa experiência com os pacientes, né? Então, Freud acaba sendo esse horizonte que funda uma comunidade. Muitas vezes, seja pela obra, seja pela biografia, seja pelas instituições que Freud legou, seja pelo valor cultural que Freud instituiu, né, criando esse novo fato simbólico que é a psicanálise, esse ponto de encruzilhada ele é muito importante, né? E a gente sabe de projetos que se autonomizaram em relação à psicanálise, a psicologia analítica do Jung, psicologia individual do Adler, né? Não é só uma questão de nomes e nem exatamente uma derivação, mas é o apontamento de que esse campo tem fronteiras, né? Que esse campo tem litorais, ele tem limites, né? O Freud é uma espécie de placa que a gente colocou no centro desse gramado, um pouco para dizer assim, não se aproxime demais, um pouco para dizer esse campo ele tem limites. Quem precisa de análise é quem pode fazer do seu sofrimento uma questão. Quem pode supor que na experiência de sofrimento você tem um grão de verdade que está em jogo e que isso não é algo que você pode impunemente simplesmente retirar das pessoas, retirar das formas de vida, criar uma espécie de, vamos dizer assim, vida feliz, né? Onde o sofrimento seria uma contingência acessória, retirável, sem que isso comprometesse o que é a vida ela mesma, né? Quem precisa de análise e quem pode se, de certa forma, beneficiar com ela, você já pode se lançar nessa dialética, nessa aventura com a palavra, nessa aventura com o outro, que tem que ter primeiro um pouco de coragem, depois um pouco mais de coragem, porque depois que você cede nas suas primeiras ilusões e percebe que aquelas intuições fulgurantes elas duram pouco, né? Elas são a lua de mel psicanalítica, aí começa uma segunda coragem, que é essa coragem mais humilde, a coragem de enfrentar aquilo que a gente nem sabe que não sabe, e depois é preciso, num terceiro momento, assim, mais coragem, né? Que é a coragem de deitar fora a escada que a gente usou para subir as nuvens, de prescindir daqueles meios que nos foram tão importantes, né? Que é a experiência de cada transferência, de cada tratamento, para poder se tornar, então, analista da sua própria experiência, né? As duas coisas, né? Ela é terminável num sentido de análise, no sentido em que uma transferência se resolve, né? Uma transferência com os seus impasses, com a sua historicidade, com as suas fabulações, com seu precipitado de identificações, isso se resolve,
né? Mais ou menos assim como perguntar: o casamento é terminável ou é interminável? Ele é claro que ele é terminável, porque aquele casamento ela pode, chegar num ponto limite. Só que ex-mulher é para sempre. Conhece essa piada? Né? Quer dizer, uma vez que você entra na série, né, uma vez que você tem essa experiência, a tua relação com o inconsciente ela muda de tal forma que você não pode mais viver uma vida em álibi, né? Uma vida imaginando que você está assim sendo o personagem, observador ou crítico de arte da sua própria existência, né? Você é convocado para uma espécie de atenção permanente com aquela parte que as pessoas chamam de a parte obscura de nós mesmos, mas que é a parte clara demais, a parte que se você olha de frente, cega, a parte que, vamos dizer assim, nos fascina tanto que a gente não consegue nem imaginar uma vida sem ela. Uma comunicação não só é possível, como ela já existe. É muito esquecido esse fato histórico assim pelos psicanalistas, mas o DSM foi um empreendimento que nasceu na Associação Psiquiátrica Americana a partir da força que os psicanalistas tinham dentro dessa grande instituição. Né? O primeiro DSM, baseado nas ideias do Adolf Meyer, era um DSM que recortava a psicanálise, mais especificamente o texto do Otto Fenichel, de 45, né, teoria psicanalítica das neuroses, e aplicava isso a um regime de convencionalidade necessário para o pós-guerra, necessário para um pensamento, vamos dizer assim, populacional e categorial de uma sociedade, vamos dizer assim, de massas que precisava de parâmetros classificatórios para que a psiquiatria conseguisse se organizar. Então, historicamente, quem formulou o DSM é a própria psicanálise. Então, você dizer assim, se existe ou não uma comunicação, esquecer, né, de fazer arqueologia, esquecer que em 73 o Spitzer então inventa esse grande golpe de que o que estava de errado na psiquiatria de então era a psicodinâmica psicanalítica, então vamos fazer um expurgo da psicanálise do DSM, porque aí a psiquiatria se torna mais científica. Essa ideia ela não pode ser desconhecida de nenhum psicanalista, né? A gente tem uma atitude hoje assim muito presente, muito dominante entre os psicanalistas, e fica equivocado na matéria, né? Achar que o diagnóstico psiquiátrico não tem nada a ver com o diagnóstico psicanalítico, né? Ocorre sim uma divisão, ocorre sim uma separação que diz respeito aos meios. O DSM é um instrumento para a prática psiquiátrica e os psicanalistas têm sua própria diagnóstica. Ocorre que ela deveria poder, então, dialogar, questionar, criticar, né? Aquilo que é o solo comum esquecido, do qual procedem não só psicanálise e psiquiatria, mas também, sei lá, fenomenologia existencial e tantos outros projetos que a gente conhece como psicopatologia, né? Imaginar que a gente faz a nossa própria, e que a gente tem o nosso Saussure, e que a gente tem o nosso Descartes, e que tudo que a gente faz é simplesmente assim para nossa comunidade, que tem inclusive uma ética própria, que seria a ética da psicanálise, e é uma tolice particularista e provinciana, né? É uma maneira da gente dizer assim, não converso com ninguém, porque enquanto a gente ficar junto e pensar igual, nada vai acontecer. É o filme do Wittenberg, é a caça, vai terminar no pior isso, né? Então, não só existe uma comunicação, como ela é, como toda comunicação baseada num equívoco, né? Não é só uma questão de dissolver mal entendido, mas de fazer esse mal entendido se radicalizar, né? Porque tanto a diagnóstica psicanalítica quanto a psiquiátrica contém políticas de subjetivação. E se você não está disposto a entrar no tipo de antagonismo que essa política exige, você está simplesmente querendo reproduzir alguma coisa. É melhor, como dizia o Lacan no texto de Função e Campo, se você não está à altura da subjetividade da sua época, renuncia, para com o negócio, vai fazer outra coisa, né? De muitas maneiras, né? A gente teria que fixar um pouco assim o sentido de psicanálise, né? E também o sentido de política nesse contexto. Eu diria assim que um primeiro passo para isso seria atentar para um conjunto de autores, Ian Parker, Frank Furedi,
antes disso o Sennett, né, que foram apontando como a psicanálise ela não é só assim uma descoberta genial de Freud, ela é parte dos dispositivos de individualização e de subjetivação da modernidade, especificamente assim da modernidade mais tardia. Né? Então, querendo ou não, nós já fazemos parte de um tipo de entendimento ou de acepção do que é a política, que são as políticas de subjetivação. Né? Ou seja, o que e e sob quais condições alguém pode ser escutado e reconhecido como sujeito. Bom, isso é uma questão política, né? Isso é uma questão psicanalítica e política. Bom, a decisão não é normativa, portanto, ela compreende, vamos dizer assim, um processo, né? Compreende uma negociação, compreende soluções parciais, provisórias para os antagonismos que aí se formam. Né? A psicanálise, se a gente perguntasse assim, qual seria o seu solo, né, de onde ela deriva, a resposta mais simples e evidentemente assim equivocada é dizer que ela vem da medicina. Né? O Freud era médico, neurólogo e tal, então nós viemos da medicina e esse é o nosso campo, vamos dizer assim, de constituição. Ou seja, aquele campo que a gente perdeu para constituir essa nova esfera que seria a da psicanálise. Mas me parece que uma resposta mais eficaz e mais rigorosa seria dizer assim, olha, o campo que torna possível a psicanálise é o campo onde a gente tem a associação livre e laicização da interpretação das nossas formas sobre o porquê sofremos. Essa é a hipótese da Rodin-Lescaut. Essas duas coisas, se você não tiver, a psicanálise não vai. Né? Quer dizer, a possibilidade de falar livremente, de se associar livremente, né? e uma interpretação que não remeta à magia, que não remeta à religião, que não remeta a condições transcendentais, para por que a gente sofre, por que né, temos sintomas, e por que há angústia, e por que existe inibição. Né? Bom, ocorre que a psicanálise, então, considerada a partir dessas duas condições, vai ter uma inscrição num campo que é justamente aquele que permite a gente colocar o conflito e tratá-lo pelos meios que instituem esse conflito, que são os meios relativos à palavra, né, ao discurso, à enunciação, ao enunciado, que são justamente as condições de constituição da política moderna. Né? Então, o nosso campo de origem não é a medicina, a não ser que você considere que a medicina ela também é um capítulo desse processo. Né? Não é à toa que na psicanálise do que se trata? Né? De uma relação de palavra, desde sempre a política nasce a partir disso, de uma palavra com o outro, né? De uma palavra oral, de uma palavra empenhada em primeira pessoa, exatamente como aquilo que constitui o campo da política, né, desde as suas origens, e uma palavra que tem uma missão de constituir não só um passado, né, que seria assim curativo, que seria capaz de nos reconciliar com o presente, mas uma palavra que é capaz de criar um futuro. Né, de criar um porvir, né, de tal altura de um desejo ainda informulado. Bom, exatamente o que é isso? É a política de novo. O que a gente confunde e que torna a coisa um pouco assim meio não evidente é a política com a distinção entre o campo do privado e o do público. Né? A psicanálise, de fato, é uma experiência que se dá, vamos dizer assim, num espaço privado. Mas você imaginar que essa experiência, porque você dá num espaço privado, diz respeito e tem a mesma estrutura daquilo que é privado no sentido do íntimo, do incomunicável, dos afetos intransmissíveis, isso é psicologia, isso é psicologia abstrata, isso é psicologia acadêmica, nada mais distante da psicanálise do que essa ideia de que porque você está num ambiente de intimidade, de sigilo, de confiança com o outro, você está assim apartado da política. Né? Isso é confundir o espaço no sentido físico, né? O espaço da ágora, com o espaço no sentido simbólico, que é o que realmente constitui esse campo como o campo da política. O meu percurso psicanálise. Sabe o que eu esqueci? Eu não.
eu vou dizer que começa com um acidente. Eu jamais pensei em ser psicanalista. Eu entrei na faculdade pensando em ser junguiano, né? Eu adorava Jung. Eu tinha, enfim, uma fascinação pelas simbólicas, pelas histórias das religiões e tal. Eu venho para a psicanálise porque começo a sofrer, né? Porque as coisas saem do seu caminho natural, né? Mais especificamente, já falei isso em outras entrevistas, por causa de uma paixão, né? Paixão que não dá certo, ou aí é que ela deu certo, né? Porque, enfim, não funcionou até o fim. Como assim, alguém que fez psicologia nos anos 80, início dos anos 90, uma época em que o Brasil estava se redemocratizando, em que havia uma profunda associação assim na psicanálise com elite. Com elite, não só elite intelectual e cultural, mas com elite econômica, né? Se você não tivesse muitos recursos para investir numa formação cara, longa, era facultado que você fizesse o quê? Uma psicoterapia de base, psicanalítica, ou uma coisa derivada da psicanálise. Muitas pessoas dizem assim, eu li Freud, mas eu trabalho mesmo, enfim, com o método X. Havia muita, vamos dizer assim, distanciamento em relação à ideia de que você tem, que é possível se formar e se tornar psicanalista sem pertencer, vamos dizer assim, a um determinado grupo social, né? E essa experiência ela veio do contato que eu tive muito jovem com a psicanálise argentina, né? A gente fez viagens à Argentina, que estava num momento efervescente e que era um momento em que justamente psicanálise e política se mostravam assim, muito articulados, né, para o bem e para o mal, e que trouxe essa ideia de que a psicanálise, junto com o pensamento de Lacan, né, de que a psicanálise é a formação de um desejo. E a psicanálise não é obediência a um conjunto de regras assim, pré-constituídas, não é um colégio que você cumpre requisitos e daí tem um diploma, né? Quer dizer, você se lança numa aventura que é muito interessante isso, porque é o sentido original de formação, né? É um sentido próximo do que o termo formação tem para os românticos alemães, né? A formação é um autodilaceramento, é uma maneira de você, vamos dizer assim, se cortar, se dividir, deixar para trás, se perguntar como é que, em que situação, em que percurso, em que história eu me tornei isso que eu sou. Só que em vez de ser uma pergunta sobre o ser, né, sobre o eu do agente, né, desse percurso, é uma pergunta sobre o desejo. Qual é o desejo que comanda esse caminho, né? Acabo, então, começando pela psicanálise no sentido que eu acho que se é uma coisa que a gente não pode exatamente escolher, mas que eu acho melhor mesmo, que é começar pelo sofrimento, começar pela análise pessoal. Isso é uma coisa que a IPA tem toda a razão. Antigamente você não assistia a seminário de ninguém, não lia nada, antes de ter feito a sua análise, a sua versão, vamos dizer assim, da relação com o inconsciente. E assim foi. Depois eu ganhei uma bolsa de estudos, né, numa associação de psicanálise muito importante em São Paulo. E então, no terceiro, quarto ano de faculdade, eu ia manhã, tarde e noite psicanálise. Estudava, lia, era uma espécie de... se tornou assim um meio de vida, né? Uma aventura mesmo, né? Intelectual, do Lacan para o resto da cultura. Então, fui fazer filosofia, fui fazer o mestrado, doutorado, sempre com a psicanálise como conjunto de problemas, vamos dizer assim, que, curiosamente, tem essa propriedade, né, de nos tirar, de nos levar para fora, né? Eu acho que boa psicanálise, ela faz isso, ela nos tira do discurso endogâmico, ela nos tira do nosso condomínio, nosso sindicato, né, para poder, então, em seguida, nos colocar de volta, né, nessa posição, né, bom, como dizia o Lacan, um desejo atópico, né, um desejo sem lugar. Bom, dá muito trabalho para você ficar sem lugar, né? O mais simples é você encontrar o lugar dos sem lugares e ali se identificar e continuar dormindo por lá, né?
Bom, depois desse tempo, vamos dizer assim, que eu jamais deixo de agradecer, né? Esses tempos de pobreza, né? Esses tempos em que você tem 2 pacientes no consultório e acha o mais legal porque tem 2. E isso pelo menos te dá uma chance de escutar alguém algumas vezes por semana. Isso foi um tempo adorável, né? E foi um tempo em que, enfim, de estudo, de muita supervisão, né? Um tempo que é uma coisa que se fala muito pouco, né? Assim, você imagina assim, a carreira de um psicanalista, a carreira de alguém assim, de um indivíduo, né? Que se separa, que vai tão só como sempre estive na minha relação com a causa psicanalítica, né? Eu entendo esse sentido de solidão, né? No sentido que a sua é uma relação muito própria, não muito mimetizável, mas a trajetória de um psicanalista, eu acho que no Brasil e em outros países assim, que conheço um pouco mais também, ela é uma trajetória que depende altissimamente da capacidade de você lidar com grupos, né? De você, por exemplo, ter um consultório com pessoas que você acha legal, com pessoas com quem você divide suas mazelas, com pessoas com quem você tem que se forçar de discutir, resolver assuntos os mais comezinhos, que dizem respeito à vida de consultório, né? Desde invejas até intrigas, e disso para, bom, associações, grupos, ambientes mais ou menos acadêmicos e assim por diante, né? Também a psicanálise foi uma trajetória assim de decepções continuadas, né, e de esperanças contínuas, né, de esperanças renovadas. Agora vai! Então desmonta uma associação, agora vai! Vamos para outra, né? E que, vamos dizer, acho que foi muito, até aqui, assim, muito divertido, né? Porque a gente começou a se dar conta, principalmente depois que fui para a Inglaterra, depois que comecei a sacar um pouco da psicanálise fora do Brasil, que é isso aqui? Isso aqui é uma loucura em termos de psicanálise, né? Você faz psicanálise demais, né? É o diagnóstico lá já nos anos 70, né? Que a gente era consumidores assim independentes, excessivos de psicanálise, e continuamos, né? Ou seja, se formou uma cultura de psicanálise no Brasil que se entranhou de tal maneira com o Brasil que agora não é mais separável, né? Isso tem vantagens, né? Tem vantagens para a gente conseguir entrar nas instituições públicas, instituições de saúde, educação, instituições jurídicas, para a gente poder estar presente nos debates intelectuais, acadêmicos, mas também de mídia, de jornal e assim por diante. Mas, então, tem o outro lado, né? Tem o lado da massificação, tem o lado da... Bom, acaba sendo difícil que o tipo de, vamos dizer assim, de controle social que a gente deveria esperar, ou que normalmente a gente encontra, né, em atividades desse tipo, que é, vamos dizer assim, a legitimação por compartilhamento de reconhecimento, né? Então eu sei quem é você, foi meu aluno, o outro que é amigo do outro, ou seja, uma espécie de clã ampliado, né? Isso é muito brasileiro, aliás, né? Talvez tenha dado certo até porque desde os nossos indígenas nós temos essa ideia de uma família meio indeterminada, né? Bom, o lado ruim é que você começa então a ter, dada essa expansão da psicanálise, relações que são anônimas, relações entre psicanalistas que nunca se viram, que não se conhecem, que não sabem da formação do colega. E isso gera, vamos dizer assim, sintomas, dificuldades que são muito próprias nossas, né? Uhum. Tem uma mesa redonda de psicanálise e um show do Pink Floyd com a formação clássica. Pink Floyd não haveria a menor divisão subjetiva. Aliás, escolheria por um motivo assim muito identificatório, né? Seria assim mítica e narcisicamente a reedição da escolha que o Lacan teve que ter entre encontrar o Freud, que estava na casa da princesa da Grécia, Madame Bonaparte, ou escutar a leitura do Ulisses, feita pelo próprio Joyce no Shakespeare and Company. O Lacan escolheu assistir o Joyce, acho que ele fez a melhor escolha, não acha?